Fala, super estudante! Você já deixou para estudar na véspera da prova? Já aconteceu com você aquela situação de ter uma prova marcada com um mês de antecedência e depois você vai levando tempo com a barriga, vai passando tempo, de repente é domingo, depois do Fantástico, a prova é na manhã seguinte, na segunda-feira, e você ainda não estudou nada? Já aconteceu isso com você? Veja só, já aconteceu isso? De você estudar, passar horas estudando na véspera da prova também, e depois você vai até bem na prova, tira até uma nota razoável, mas depois você não se lembra de nada, passou 10, 15 horas estudando e não se lembra de nada. Você lê pouco? Você não gosta de estudar? Já aconteceu de você ler uma página de um livro, ler um parágrafo de um livro, de repente você fala assim, puxa vida, eu li uma página inteira e não lembro de nada? Ou então, as 2, 3 páginas que eu li agora há pouco, eu também não lembro de nada? Já aconteceu de você estar lá, parece que está concentrado, estudando, mas de repente você só está com o livro nas mãos e a sua mente está lá, divagando, lá longe, viajando. Já aconteceu isso com você? Acontece com muita gente, né? Isso acontece com muita gente. Já aconteceu com você de ter uma aula na terça-feira, por exemplo, e depois passa a semana e na terça-feira seguinte, quando o professor pergunta, muito bem, queridos alunos, o que nós vimos na semana passada? Você simplesmente não se lembra de nada. Já aconteceu com você, na véspera da prova, quando você está estudando, toda aquela matéria que você deixou acumular de um mês inteiro, de um bimestre inteiro, toda aquela matéria parecer matéria nova? Veja só, matéria de um mês, matéria de 2 meses, na hora que você vai estudar para a prova, parece que você nunca viu aquilo na sua vida. Mas tem lá algumas anotações, com a sua letra, inclusive. Então parece que foi você que escreveu, mas você não se lembra de nada, parece matéria nova. Isso já aconteceu com você? Pois é. Eu sei o que é isso. Eu sei o que é isso porque eu já passei por isso, eu já fui professor de sala de aula de milhares de alunos e vi isso acontecendo com os meus alunos. Eu tenho 2 filhos adolescentes em casa também e às vezes isso acontece com eles, apesar de que eles costumam ir muito bem na escola. Pois bem, eu sou o professor Rubens Sampaio. Eu tenho um curso chamado Como Estudar Estratégias, Táticas e Técnicas Avançadas de Aprendizagem e Organização do Estudo. Eu vou levar você por um caminho que vai conduzi-lo à aprendizagem extrema, à aprendizagem profunda, a uma aprendizagem penetrante, duradoura, permanente. A minha promessa para você é que eu vou ensinar táticas, técnicas e também estratégias que vão fazer da sua aprendizagem algo mais leve. Por quê? Porque você vai estudar do jeito correto. Eu vou ensiná-lo a estudar do jeito correto. Veja só, há uma teoria de que para você ficar bom em alguma coisa, você precisa estudar pelo menos 10.000 horas desse determinado assunto. Essa teoria surgiu de uma pesquisa com um grupo de violinistas. Então o pesquisador investigou a vida de alguns violinistas que eram exímios violinistas, virtuosos, e percebeu que esses violinistas famosos, de alta performance, eles já tinham estudado violino, tocado violino por mais de 10.000 horas. Pois bem, até você encerrar a sua faculdade, pelo menos, você já terá gastado mais ou menos umas 15.000 horas da sua vida. Tá? Se nós só formos fazer a conta aqui, imagine que você tem 200 dias de aula na escola, considerando só os dias letivos, e que você estuda 5 horas por dia. 5 vezes 200 dá 1.000. 1.000 horas por ano estudando. Então, olha lá, 4 anos da primeira fase do ensino fundamental, mais 5, 9. Os 9 primeiros anos, certo? Só aí já deu 9.000 horas. Depois, mais 3 anos de ensino médio, já deu 12.000 horas. Mais 5 anos de faculdade, 17.000 horas. No caso da faculdade, que já é um conhecimento mais especializado, você já fez metade das 1.000 horas. Pelo menos 5.000 horas num curso superior de 5 anos. Sem contar o tempo que você passou estudando fora de aula, o tempo que você passou, às vezes, nos fins de semana. Eu só estou contando o tempo em sala de aula. Só em sala de aula você terá passado mais de 15.000 horas, sem contar o tempo que você estudou. E aí muita gente pergunta assim, e professor, nossa, passaram-se 15.000 horas da minha vida e hoje eu não sou bom em nada. Hoje eu não sei fazer nada muito bem.
Já era para eu ser um especialista em alguma coisa e não sou especialista em nada. Estou com dificuldades profissionais, estou com dificuldade para passar na faculdade, estou com dificuldades para entrar no emprego novo. Percebe? Então, 15 mil horas desperdiçadas. Então, nesse meu curso de aprendizagem extrema, de aprendizagem profunda, de aprendizagem permanente, duradoura, de aprendizagem penetrante, eu vou ensinar para vocês estratégias, táticas e técnicas que vão ajudá-lo a não desperdiçar tempo. Isso é o que é o mais importante. Tempo é uma coisa muito preciosa. Tempo é muito mais precioso do que o petróleo, do que o ouro, até mesmo do que o dinheiro. Sabe por quê? Porque o petróleo acaba, o dinheiro acaba e o ouro também acaba se você usar. Se você tem dinheiro e usa o seu dinheiro acaba. Se você tem gasolina, petróleo, óleo e usa gasolina, petróleo e óleo, eles também acabam. O problema do tempo é que ele acaba sem você usar. Se você não usar, ele acaba do mesmo jeito. Então veja só, se você usar, o tempo acaba. Se você não usar, ele acaba do mesmo jeito. Então, é mandatório, é obrigatório. Nós temos que aproveitar o nosso tempo da melhor maneira possível. Nós temos que aproveitar o nosso tempo da melhor maneira possível. Vocês se lembram daquela música do Lulu Santos? Hoje o tempo voa, amor, escorre pelas mãos, mesmo sem se sentir que não há tempo que volte, amor. Alguma coisa assim. Temos também a música famosa do Renato Russo, Tempo Perdido. Temos todo o tempo do mundo. Então, só que o tempo que nós temos, ainda que seja todo o tempo do mundo, como diz o poeta, como diz o roqueiro, o tempo vai embora. Ele escorre pelas mãos, escorre pelos ponteiros do relógio e ele não para. Se você estiver fazendo alguma coisa legal, beleza. Se você não estiver fazendo alguma coisa legal, ele passa do mesmo jeito. Se você estiver de braços cruzados, o tempo vai embora do mesmo jeito. Então, o nosso curso aqui é para fazer com que você não perca tempo. O nosso curso é para você não desperdiçar o seu tempo precioso. É para você aprender de um jeito permanente. É para você aprender de um jeito que você consiga daqui a alguns anos, daqui 30 anos, se relembrar daquilo que você precisa. Aconteceu comigo uma vez eu toco um pouco de violão. Então, quando eu tinha 10, 12 anos, eu comecei a tocar violão. Depois de muito tempo, eu estava junto com um amigo e ele tinha uma partitura. Ele me mostrou aquela partitura, depois de muito tempo, assim, uns 20 anos, tá? De eu ter começado a tocar violão. Ele me mostrou uma partitura, eu olhei a partitura assim e comecei a tocar aquela partitura. De repente, a música saiu da minha mão, saiu inteirinha. Mas por quê? Aquela partitura eu já conhecia aquela partitura, mas eu não me lembrava. Não tinha, na verdade era a partitura de um exercício. 20 anos depois, aquela música estava no meu cérebro, estava nos meus dedos, escondida ali de alguma forma. Então eu estudei essa música tão bem, esse exercício tão bem quando eu era criança, que mesmo 20 anos depois, sem nunca mais ter tocado, sem nunca mais ter lembrado da existência daquela música, quando eu fui tocá-la, eu tinha a memória musical, eu tinha a memória motora da música. Por quê? Porque eu estudei certo aquela música, estudei do jeito certo. E ela ficou, ainda que eu não lembrasse dela, por um acaso apareceu a partitura e estava ela lá inteirinha lá nas minhas mãos. Isso é aprendizagem profunda, isso é aprendizagem permanente. Pode ser que nem tudo fique na arena, ali, pronto para você pegar, mas com um pouquinho de esforço aqui, um pouquinho de esforço ali, com um gancho aqui, um gancho ali, você recupera isso que você aprendeu muito bem aprendido lá atrás. Veja só, você consegue falar bem hoje. Por quê? Porque você aprendeu muito bem o uso da língua. Você consegue cantar uma música que você não ouve há 10, 15 anos e de repente essa música está lá guardada na sua memória e você consegue cantar ela inteirinha. Nossa, isso já aconteceu com muitos de vocês. Nossa, faz tanto tempo que eu não ouço essa música e eu sei ela de cor ainda. O que aconteceu que você aprendeu essa música? Se você aprendeu essa música, você consegue aprender outras coisas também. Eu lembro, quando meu filho era pequeno, eu vi alguns amiguinhos deles decorando, falando os nomes dos pokémons. Eu falei, se ele sabe decorar os nomes dos pokémons, eu vou ensiná-lo a decorar o nome dos planetas do sistema solar, não tem diferença nenhuma. Né? Quer dizer, o mecanismo de memorização vai ser o mesmo. É claro que, vendo o desenho, fica mais fácil de você decorar do que simplesmente decorando nomes de coisas que você nem sabe quais são. Pois bem, a ideia aqui é a seguinte, é ajudá-lo a percorrer esse caminho da aprendizagem profunda. E você vai fazer isso como? Você vai fazer isso junto comigo.
Nesse meu curso, nós temos aulas que são todas elas em vídeo. Todas elas em vídeo. Você vai poder assistir todas essas aulas onde você quiser, no seu computador, no seu celular, no seu notebook, no seu tablet, tá bem? Todas essas aulas serão em vídeos. Algumas aulas serão muito curtinhas, com 4, 5 minutos, quando tiver uma orientação muito clara, muito simples, e algumas dessas aulas não. Muitas dessas aulas serão curtinhas, são microaulas que eu chamo. Outras aulas serão mais estendidas, serão mais longas. Essas aulas mais estendidas, a maioria delas serão aulas feitas em slidecast. O que é isso? São aulas nas quais você vai simplesmente assistir as imagens e o texto que eu montei para vocês no PowerPoint, e você vai acompanhar as explicações dessas aulas ouvindo a minha voz ou acompanhando no quadradinho o meu rosto ali, explicando meu rosto, né, com a minha voz, e eu explicando para você aquele slidecast, aquela aula cheia de ilustrações, cheia de figuras e contexto. Então, nosso curso vai ser praticamente todo ele audiovisual. Um ou outro texto pequeno, mas a força do curso está justamente no aspecto áudio e visual do curso. Por que isso? Porque há milhares de anos, há milhares e milhares e milhares de anos, nós começamos a aprender dessa forma, contando histórias, conversando, olhando para o professor. E eu costumo falar, inclusive eu tenho uma aula gravada no YouTube, também estou de camisa vermelha, tem uma fogueira aqui nesse lado, e nessa aula eu falo que a primeira sala de aula foi uma fogueira. Por quê? Porque era ao redor da fogueira que os nossos ancestrais se reuniam para contar a história do dia, para contar como foi a caçada, para contar como que fulano tropeçou, para falar como que fulano quase se afogou no rio. Na verdade, muito provavelmente, essa técnica de contar as histórias, elas eram feitas ainda de forma mais gestual, mais mimética. Por quê? Porque nós ainda não tínhamos a linguagem muito avançada. E muito provavelmente também o conteúdo dessas primeiras aulas eram os seguintes: o currículo, né? A grade curricular de anos e anos atrás era constituída por apenas 3 disciplinas. A primeira, como conservar o fogo. Depois, como caçar. Quais os frutos que podiam ser comidos ou não. Depois, no estágio mais avançado, na pós-graduação, digamos assim, né, a disciplina já era como fazer o fogo. Como fazer o fogo. Bom, aí finalmente nós fomos evoluindo, nós criamos a linguagem falada e isso começou a facilitar a contação de histórias. Ao invés de ficar fazendo mímicas e fazendo gestos, nós começamos a falar e a contar histórias uns para os outros. Então o macho que vinha da caça durante o dia, chegava de noite e ao redor da fogueira, enquanto assava a caça, contava as aventuras do dia. E certamente inventava outras mentiras, contava outras histórias, né? Aumentava o tamanho da fera, aumentava o tamanho da força do bicho que ele conseguiu matar, contava dos amigos que saíram correndo de medo. Depois disso, depois de milhares e milhares de anos, inventamos a agricultura e tal, e finalmente inventamos a escrita. E a escrita era um privilégio de apenas algumas pessoas. Saber escrever era mais ou menos, na época, como saber fazer uma cirurgia cardíaca hoje. Quem sabe fazer uma cirurgia cardíaca hoje? Só algumas pessoas muito bem especializadas nisso. Esse era o status de quem sabia ler e escrever. Mesmo porque os livros eram poucos, né? Nós tínhamos alguns livros feitos em pergaminho. Além disso, também tínhamos alguns escritos, os chamados petróglifos, alguns escritos em pedras, outros escritos em tabletes de barro. Então, nós não tínhamos massa crítica, não tínhamos um volume de livros para ser lido por toda a população. Não. Saber ler, então, era uma prerrogativa, uma técnica, uma tecnologia de apenas algumas pessoas. Não havia necessidade das pessoas, na sua grande maioria, ter capacidade para leitura. Os anos se passaram, os livros foram sendo copiados, já foram criadas algumas bibliotecas, a famosa Biblioteca de Alexandria, com seus manuscritos todos na forma de papiro. Depois tem toda aquela história da destruição da Biblioteca de Alexandria, que é uma história interessante, muito bem contada num filme chamado Ágora. E aí segue, finalmente, alguém inventa uma máquina fantástica, um tal de Gutenberg inventa uma máquina que é para reproduzir um livro que conta uma série de histórias. Gutenberg inventa a sua máquina de imprensa, sobretudo para reproduzir a Bíblia. E a Bíblia, o que é a Bíblia? É um conjunto de histórias, uma série de histórias religiosas.
A imprensa, que foi criada basicamente para multiplicar os textos bíblicos, depois começou a ser utilizada para multiplicar todos os outros textos possíveis. E mesmo assim, ano 1500, 1600, 1700, século XVII, século XVIII, século XIX, poucas pessoas ainda sabiam ler. Então, a leitura, saber ler, é uma tecnologia que foi universalizada muito recentemente. Ainda hoje nós temos milhões de pessoas que não sabem ler. Nós acreditamos que a leitura ela já foi universalizada, mas não foi universalizada ainda. Ainda é uma tecnologia que não foi dominada por todas as pessoas do planeta. Então, a leitura ela é ainda uma técnica muito recente. Muito recente. Nós passamos milhares e milhares de anos só ouvindo e vendo as pessoas contando histórias. É por isso que o YouTube hoje é um sucesso tremendo, porque você pode aprender sem precisar ler. Eu não sou contra a leitura. Aqui atrás dessa parede tem uma biblioteca com 3.000 livros, de forma alguma. Aliás, eu sou um leitor compulsivo. O que eu sei é que eu quero ajudá-lo a aprender melhor. Eu vou também falar sobre a leitura. Só que para você aprender melhor, eu quero usar o vídeo, a ferramenta do vídeo, que é a ferramenta mais poderosa hoje para você aprender com profundidade, para você aprender de forma penetrante, para você ter uma aprendizagem extrema. Eu quero que você aprenda até o extremo, até a máxima potência que o seu cérebro te permite. E o seu cérebro, ele é uma máquina de aprender. Então, aprendendo do jeito certo, cara, você vai economizar muito tempo. Porque é absolutamente lastimável que nós tenhamos gastado mais de 10.000 horas da nossa vida frequentando a escola e no fim dessas 10.000 horas nós não saibamos fazer quase nada. E olha só, eu não sei qual é a sua idade exatamente agora, nesse momento. Mas eu tenho certeza que daqui, pelos próximos 10 anos, pelos próximos 20 anos, pelos próximos 30 anos, você ainda vai ter que aprender muita coisa. Eu vejo a minha mãe, por exemplo, frequentando uma casa de idosos aqui na cidade onde eu moro, e nessa casa ela tem cursos de informática, tem cursos de língua, faz hidroginástica. Então nós sabemos que para a pessoa se manter saudável, para a pessoa se manter com a mente ativa, ela tem que continuar aprendendo. O combustível do cérebro é uma coisa que se chama aprendizagem. O cérebro que para de aprender e fica só na frente da televisão lá, assim, possuído pela televisão, esse cérebro, ele atrofia. Nós sabemos que para evitar o Alzheimer, para prevenir o Alzheimer, nós precisamos ter a mente ativa, fazer atividades físicas, não comer muita bobagem, mas, sobretudo, ter uma atividade mental intensa, uma atividade intelectual intensa. Não precisa, é claro, frequentar a academia de superdoutores. Não, não é isso. Você apenas precisa continuar aprendendo, ainda que sejam coisas mínimas. Pois bem, o nosso curso vai te ajudar nesse projeto de aprender o caminho para a aprendizagem extrema, para a aprendizagem profunda. Eu tenho 8 cursos de nível superior. Eu tenho 2 graduações, 4 especializações, 1 mestrado e 1 doutorado. Fiz uma graduação em filosofia, fiz meu mestrado também em filosofia, doutorado também em filosofia. Fiz uma graduação em direito, 2 especializações em direito. Eu fiz uma especialização em educação à distância. Fiz também um MBA executivo na Fundação Dom Cabral. Esses cursos todos foram, em primeiro lugar, porque eu gostava de estudar. Em segundo lugar, porque eu sabia estudar. Sempre soube estudar e aprender com muita facilidade. Não sou um cara inteligente, não. Eu sou apenas um cara que sei estudar e sei aproveitar o tempo para aprender bem. Todos esses cursos eu fiz por causa da exigência da vida mesmo. Veja só, se você por um acaso, lá na frente, for demitido, se por um acaso a sua profissão não estiver dando para você o retorno que você gostaria que ela desse, cara, você vai ter que se virar e vai ter que estudar de novo, e vai ter que aprender de novo. E essa é a barreira para muitas pessoas. As pessoas falam assim, professor Rubens, eu já não estou mais em idade de aprender nada. Como não? Se você está viva, se você está vivo, você tem perfeitas condições de aprender o que você quiser. O que você quiser. Então, eu quero contar com você nessa jornada. Depois que você baixar o meu e-book, eu vou acompanhar você num processo de aprendizagem. Você vai receber um e-mail meu a cada 3 dias ou a
cada 4 dias, no máximo um e-mail por semana, tá bem? E nesses e-mails eu vou dar algumas orientações sobre a aprendizagem, vou passar para vocês 2 vídeos importantes, um vídeo sobre memória e revisão, outro vídeo sobre o gerenciamento do tempo de estudo. Enfim, se você me acompanhar nos meus e-mails, você vai aprender muita coisa comigo. E eu quero a sua companhia nessa jornada. Finalmente eu vou poder oferecer para você outros cursos que não são gratuitos, mas daqui a pouco a gente chega lá. Eu quero que, em primeiro lugar, você me acompanhe. Quero contar para você também uma experiência que eu tive um tempo atrás. Eu consegui entrevistar 4.500 estudantes. Eu consegui entrevistar 4.500 estudantes e todos eles responderam 96 questões. Todos eles responderam 96 questões. 4.500 estudantes respondendo 96 questões para mim. Essas questões, todas elas tratavam sobre os hábitos de estudos dessas pessoas, desses estudantes. Então hoje eu estou muito por dentro de quais são as principais dificuldades, quais são os principais obstáculos, quais são os principais erros dos estudantes brasileiros. Vejam só, uma coisa que é muito importante. 95% dos estudantes brasileiros não fazem revisão de estudos. E eu ensino nas minhas aulas que é justamente na revisão que você aprende. Então eu vou ensinar você a fazer revisão de estudos. Ao receber o link da minha aula Memória e Revisão, lá eu vou dar para você quais são os principais passos para você fazer a revisão de estudos. Ao assistir a minha aula sobre o gerenciamento do tempo de estudo, eu também vou dar para você os principais passos para você aprender a organizar o seu tempo de estudo. Mas tudo a seu tempo, você vai receber o link para cada uma dessas aulas aí pelos e-mails. Tudo bem? Então, eu peço que você compartilhe, você pode enviar esse e-mail para os seus amigos, porque eu quero, na verdade, construir uma lista muito selecionada. Sejam apenas pessoas indicadas. Eu não quero pegar gente de tudo quanto é lugar. Eu quero pessoas que sejam indicadas umas pelas outras. Porque quando isso acontece, as pessoas elas vêm com mais interesse, vêm com mais vontade de aprender. Então, formando um grupo de pessoas selecionadas, de pessoas indicadas umas pelas outras, eu pretendo ajudá-los a percorrer esse caminho da aprendizagem profunda. Então, aproveita a oportunidade, baixa o e-book. O e-book ele está muito bom, ele tem muitas orientações, tem muitas instruções que são ótimas e que vão ajudá-lo a melhorar a sua estratégia de estudo. Então é isso, super estudante. Muito obrigado pela sua atenção até agora e eu espero que você me acompanhe nessa jornada da aprendizagem extrema, da aprendizagem profunda e permanente. Um grande abraço!